Casa de Davi é fidedigna ou mentirosa? Nova série da Prime Video sobre o rei Davi. Tem sido fiel à Bíblia ou tem inventado coisa demais? Se você quer saber, assista esse vídeo que eu vou explicar para você logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com histórias em quadrinhos. Esses daqui são alguns dos meus trabalhos. E seja bem-vindo ao meu canal que é Comics, que a gente fala sobre quadrinhos, e que é review, que a gente fala sobre cultura pop e apresenta cultura pop cristã para você. Você acha que não existe filmes, séries, histórias em quadrinhos cristãos para você assistir? Existe sim, e aqui é o local onde eu vou indicar para você. Por isso que já vem, deixa a sua inscrição, se inscreve aí no nosso canal para você saber de muita coisa boa aí que tá surgindo no meio aí da cultura pop cristã. E hoje eu quero conversar sobre essa série que é a Casa de Davi, lá da Prime Video, onde tem aí, né, sido lançada aí no stream, mas tem também dividido muita opinião, porque afinal de contas, Casa de Davi tem sido fiel à Bíblia, às Sagradas Escrituras, ou ela tem inventado muita moda? A série estreou recentemente e muita gente aí já tá comentando, inclusive eu lancei um vídeo aqui no meu canal falando se Davi era filho bastardo ou não, e se a mãe de Davi de fato tinha morrido, porque é uma das escolhas ali de narrativa da série. Eu lancei esse vídeo, se você quiser assistir é só clicar no card, e tem muitos comentários lá, pessoas defendendo a decisão da série, pessoas não defendendo a decisão da série. A gente achou que inventou demais, mas afinal de contas, a série ela tem inventado demais? Ou a série ali tem sido fidedigna à Bíblia? O que é uma série ser fiel à Bíblia? O que é uma série inventar demais? Eu quero explicar tudo isso para você aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero dizer é que sempre quando lança uma produção cristã vai ter reclamação, não adianta. Mesmo que a produção cristã ela tente acertar ali o máximo, o pessoal vai acabar reclamando sobre ela sempre. Sempre. Não existe uma produção cristã que isso não aconteça. Mas uma coisa é unânime: de todas as produções cristãs que acontecem, geralmente, quando se é uma adaptação da Bíblia, as reclamações que sempre vêm é sobre a questão das inserções, ou seja, coisas que não estão na Bíblia e que são colocadas ali naquela série por algum motivo, e geralmente é o que o pessoal mais reclama. Eu posso confessar para você que eu também reclamo quando tem muita inserção, e de fato, gente, as inserções às vezes elas não são interessantes. Eu acho que falta alguns roteiristas entenderem isso. Quando eu tô assistindo uma série bíblica, eu não quero saber o que o roteirista vai inventar para colocar ali, para colocar mais interessante. Quando eu tô vendo uma série bíblica, eu quero ver o que tá acontecendo em tela, aquilo que eu li na Bíblia. É isso que eu quero ver na série, é isso que eu espero muito. As cenas bíblicas são as cenas mais esperadas por mim. Quando tem muita coisa acontecendo, muita invenção acontecendo, geralmente eu critico muito, porque eu vejo que às vezes o roteirista ele quer inventar demais. Então um bom começo é quando a série não quer inventar tanto e está sendo ali completamente fiel, ou quase totalmente fiel, àquilo que a própria Bíblia coloca. E nesse sentido eu concordo, e eu quero ver as coisas da Bíblia, não quero ver ali versão de roteirista, porque se for para ver em versão de roteirista, é melhor então eu pegar e eu ver qualquer série que está passando por aí. Não precisa colocar lá a série bíblica e o cara ficar escrevendo um monte de coisa da cabeça dele. Mas a gente precisa entender que nem sempre, quando se é colocado alguma coisa que não está na Bíblia, é invenção de roteirista. Porque existe uma coisa chamada costura de roteiro. O que é uma costura de roteiro? A gente precisa entender primariamente que toda história baseada em fatos reais vai acontecer esse recurso chamado de costura de roteiro. Por quê? A narrativa real ela é diferente da narrativa visual. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, tá chegando aí o filme do Michael Jackson, né? E o filme do Michael Jackson também vai ter uma costura de roteiro. A costura de roteiro ela acontece para adaptar uma história para o audiovisual, porque geralmente a história real ela não tem início, meio e fim, com um clímax grandão no final, super apoteótico para a gente assistir. Então a gente precisa de fato adaptar aquilo para que fique interessante e assistível para as pessoas que vão estar ali acompanhando a obra. E além disso também, a série ou o filme ele precisa adaptar determinadas coisas para contextualizar ao espectador que está assistindo isso. Então ele vai criar essa
costura de roteiro? A costura de roteiro, ela serve para criar links, né, pontos de conexão entre a história e também desenvolver personagens. Quando a gente chega na questão da Bíblia, a costura de roteiro, ela tem que acontecer por alguns motivos. O primeiro motivo é porque a Bíblia ela tem uma narrativa, que é a narrativa ali hebraica oriental, completamente diferente da narrativa que a gente tem hoje, que é uma narrativa ocidental. Além disso, a Bíblia, ela apresenta alguns personagens que às vezes você está lendo um capítulo, aí está falando sobre uma determinada situação, aí aparece um personagem ali do nada. Isso não pode acontecer no audiovisual. Se vai aparecer um personagem, ele tem que ser fundamentado e pré-estabelecido antes. A Bíblia tem, os Ben TV, a Bíblia tem acontecimentos que acontecem em determinado local, de repente passa um tempo, já está acontecendo outro acontecimento e precisa ter os links sobre esses acontecimentos. Tem também a contextualização cultural, histórica e social. Essa parte da contextualização, a gente muitas das vezes não vê na Bíblia, a gente muitas das vezes não se preocupa, porque quando a gente vai estar nas nossas igrejas, quem vai fazer essa contextualização é o pastor. Só que quando a gente vai assistir um filme ou uma série, quem que vai fazer isso? Não vai ter ninguém explicando. Vai ter que ser através da costura de roteiro. Então a costura de roteiro ela vai existir. O que não pode acontecer na costura de roteiro é ela atrapalhar o relato bíblico. Aí que tem uma questão que a gente precisa observar. Então quando a gente vai observar a questão da casa de Davi, a gente tem que ver se vai atrapalhar o relato bíblico ou não. Como eu já expliquei no vídeo sobre a questão ali do Davi ser bastardo, é uma posição teológica que eles acharam mais coerente para a série, para que isso aconteça. Então se é uma posição teológica, eles estão fazendo de acordo com aquilo que eles estão achando mais coerente com os estudos que eles fizeram. Eu concordo? Não concordo, mas é uma escolha deles. Então, não acho que seria encheção de linguiça. Para mim, o que, por enquanto, tem mais me deixado assim, me deixou um pouco não satisfeito foi a questão da mãe dele ter morrido antes. Como eu já expliquei no outro vídeo, a mãe de Davi estava viva. Tanto que quando ele vai para a caverna de Adulão, ele pede ali a proteção para a mãe e para o pai dele. No capítulo lá de Samuel. Se você quiser, no vídeo eu explico melhor sobre isso. Depois desse vídeo você assiste esse vídeo sobre a questão aí da mãe de Davi e também do Davi ser filho bastardo. Mas eu vejo que em grande parte a série Casa de Davi ela tem procurado ser fidedigna à Bíblia. A parte ali de Saul ter desobedecido a Deus tirar o reino dele, Samuel ir lá, depois escolher Davi, depois que escolher Davi, o Saul ficar louco, ficar maluco, e o Davi ser escolhido rei, e aí então pegar, e o Davi tá no palácio de Saul. Tudo isso eu acho que de fato ele tem uma certa fidelidade com a Bíblia, e você tem falas que estão até mesmo na Bíblia. É óbvio. Tem algumas questões que o pessoal discute, por exemplo, será que Saul tinha palácio ou não tinha palácio? Porque tem estudiosos que afirmam que ainda entenda, porque depois que Davi construiu o palácio de Davi, as roupas, tem muita gente que está achando que está parecido com o Império Romano e não parecido ali com os judeus. De certa forma é uma coisa que até mesmo a gente vê ali uma certa semelhança com o Império Romano também, mas será que isso tem atrapalhado a narrativa bíblica? Eu acho que não, eu acho que ela tem sido até mesmo muito fiel do que séries como The Chosen. The Chosen deixou de fora muitos acontecimentos importantes de Jesus e colocou alguns acontecimentos que assim, eu não quero muito ver, como por exemplo a morte da Ramá, o Pedro tentando ter filho com a esposa dele. É óbvio que eles criam uma boa teoria do porquê que Pedro não teve filho, mas não é uma coisa que me interessa ver. O que tem me interessado a ver é os acontecimentos bíblicos. E aí, antes de continuar, a gente reclama muito das novelas da Record, mas nesse sentido, de quando a novela da Record ela vai representar um acontecimento bíblico, ela tenta fazer o mais fiel possível, como a abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito, os próprios 10 mandamentos, o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o episódio de Noé na novela Gênesis, o sacrifício de Isaac também é muito fidedigno, e vários milagres na novela de Jesus foram feitos de forma fidedigna. Eles têm todos os defeitos? Tem, mas quando eles chegam na parte de representar alguma coisa bíblica, os caras fazem direito, e isso a gente tem que tirar o chapéu para eles. Mas nesse caso, o que a gente deve fazer? Primeira coisa que eu quero salientar gente,
a gente tem que entender que a Bíblia não é substituída por nenhum tipo de, como que eu posso dizer, nenhum tipo de narrativa audiovisual, nem série, nem filme. Então, você está assistindo o caso de Davi? Beleza, mas vai ler a Bíblia. A Bíblia é o principal. A segunda coisa que a gente precisa entender é apoiar as produções cristãs, porque a gente sempre fala contra a cultura pop. A gente sempre fala que a cultura pop ela é anticristã, ela não está prestando, é uma péssima influência. Mas aí quando alguém faz alguma coisa bíblica, a gente só quer saber de reclamar. Então a primeira coisa que eu quero dizer é, você pode reclamar dos pontos, mas também elogie os pontos de acerto e acompanhe a obra. Por quê? Porque a gente precisa apoiar isso, porque a cultura pop ela tem sido dominada por outras religiões. E a gente está saindo perdendo, mas quando alguém faz algo cristão, a gente quer chegar e quer reclamar. Sendo que a gente vê a necessidade que realmente precisa ter a cultura pop cristã, com as coisas cristãs, é um alcance para a nova geração, é um alcance para as pessoas que não são cristãs. Então vamos, ao invés de reclamar, apoiar. A gente pode falar, olha, isso daqui eu não concordo, mas vamos apoiar e vamos assistir isso, porque tá difícil ter coisa cristã. E aí quando tem coisa cristã, a gente reclama e a gente fica esperando cristianismo puro vindo de produções de gente de Hollywood que nem sequer acredita na Bíblia e tudo mais. Não estou falando de caso de Davi, mas estou falando de outras produções. E aí a gente espera isso de Hollywood, mas quando alguém decide fazer algo bíblico, a gente está lá reclamando e não está apoiando. E o terceiro que eu quero falar é a gente fazer produções. Muitas das vezes a gente reclama, mas se você quer produções e acha que as produções não estão sendo feitas de forma direita, vamos então entender que fazer cultura pop é um ministério e criar em nossas igrejas ministérios de cultura pop. Ministérios que ficam preocupados ali em fazer produções audiovisuais, em fazer séries, em fazer filmes, em fazer histórias em quadrinhos, para alcançar essa parte da sociedade que alcança muita gente. Porque a cultura pop é igual à música. Agora, por que a gente investe muito na música, mas não investe muito ali em algum série, algum filme, alguma história em quadrinhos? Se as igrejas investissem, talvez a gente teria muito boas produções para edificar os cristãos e produções para evangelizar. É por isso que eu tenho meu projeto de super-heróis cristãos, que é com Supermanos e com a Warrior. Isso daqui começa com histórias em quadrinhos, mas o meu objetivo é chegar que um dia isso se torne animação, série e filme, justamente para influenciar a cultura pop, porque também eu entendi que quando a gente conta histórias, a gente influencia as pessoas e a gente faz parte da formação de cosmovisão, da visão de mundo das pessoas. E além disso, as pessoas ficam mais abertas também para ouvir aquilo que a gente tem, inclusive coisas religiosas. Então isso daqui é um projeto para alcançar o mundo e para alcançar as pessoas. E também por conta da necessidade. Eu vejo muitos pais reclamando, tá cheio de desenho animado que é do diabo, série que é do diabo. Então invista em algo que vem de Jesus e é de Deus. Se você quer ler e presentear alguém com isso, o link está na descrição. Isso daqui é muito importante. E também para terminar, se você quer saber mais sobre a história de Davi, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, mas não só isso. Estou deixando o link aqui embaixo também do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes sobre 1 Samuel. Se você quer saber melhor sobre a história de Davi, a história de Saul, a história do próprio Samuel, não deixa de estar lendo esse comentário. O link está aqui na descrição para você adquirir pela Amazon. Está tendo um desconto muito interessante lá. 1 e 2 Samuel. Você vai entender melhor o que está acontecendo na série, se a série de fato está sendo fidedigna ou não. Gostou desse vídeo? Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Eu quero saber a sua opinião. Não deixe de compartilhar. E eu quero ver você assistindo um dos vídeos da série. Aqui eu estou falando sobre a questão de Davi ser filho bastardo e a questão da mãe dele. Aqui eu estou fazendo análise da série. Clique em um deles e eu te vejo no próximo. Até lá!